Bom, nesse encontro, quero falar um pouco com vocês a respeito de um assunto que eu comecei falando em vídeos anteriores e hoje quero tentar, pelo menos, finalizar com vocês. Eu contei em vídeos anteriores a história dos gestos ritualísticos a partir da pesquisa de Luiz Câmara Cascudo, né? E de como que a Umbanda criou, absorveu esses gestos ritualísticos presentes no catolicismo, presente nas religiões africanistas, presente nas religiões orientais e presente também nas religiões indígenas, ok? Hoje, o que eu quero falar com vocês um pouquinho e explicar e aproveitar para fazer esse registro videográfico dessa questão, colocar para vocês, da comunidade do CEIA, médiuns do CEIA, um pouquinho dos gestos ritualísticos que hoje, atualmente, estão presentes no nosso templo, na nossa vivência com a Umbanda, dando aqui uma breve explicação sobre cada um deles, ok? E nesse sentido, então, nós vamos falar desses gestos e o gesto ritualístico, só para elucidar novamente, o gesto ritualístico, ele é a inserção do nosso corpo na presença da prece ou na presença da comunhão com o divino, com o sagrado. Tudo que acontece dentro de um terreiro de Umbanda tem fundamento e é utilizado e é para fazer um movimento de comunhão, de religiosidade. Nada é simplesmente cultural, nada é simplesmente ordens que vêm de uma ancestralidade ou de uma tradição. Tem o seu porquê, né? Tem o seu porquê de ser realizado e expressa uma movimentação ou um ato devocional específico em busca dessa comunhão com Deus, dessa comunhão com os orixás, tá certo? Primeiro ato que a gente tem que abrir aqui para vocês é o ato de bater cabeça. Bater cabeça em nossa casa compreende o gesto ritualístico de se deitar ao chão com os chakras frontais todos voltados para o solo, ou seja, a gente deita de frente para o solo, de braços abertos, né? Inclusive tocando a testa ao chão, né? Esse ato é, sobretudo, um ato de abertura, de captação nos chakras espirituais, da frequência espiritual e de integração cósmica a partir daquilo que você fará no plano terreno quando você coloca os chakras para baixo, captando a energia magnética da Terra. Mentalmente, nós expressamos toda a nossa devoção, a nossa comunhão, a nossa integração, os nossos pedidos para os orixás, as nossas entregas mentais ali para o orixá de cabeça. A prece no ato de bater cabeça nunca vai ser definida. É o seu ato de se integrar completamente à devoção, à sua compreensão de divindade e à sua manifestação de divindade pelo fato de estar presente no terreiro. Todos os gestos ritualísticos que eu for falar aqui também tem uma simbologia ligada à simplicidade, à humildade, mas nesse sentido, para efeitos de estudo, o que temos que levar em consideração são esses aspectos energéticos. O braço aberto, a completude, né, a receptividade de energias, os chakras espirituais que ficam na parte das costas recebendo vibração, os chakras energéticos frontais captando o magnetismo terrestre e o seu ori, o seu coronário, nesse caso, né, a gente aponta ele para o congá. Então é o momento em que nós apontamos o ori para o congá para fazer o primeiro choque de recepção de energia, o primeiro choque energético para fazer aquele elo profundo de conexão com a egrégora para o ato da prece, para o ato da gira em si. Ok? Então esse é um ato ritualístico presente em nossa casa, exigido que os filhos de santo o tenham, né, para com esse processo de recepção. Ok? O ato de bater cabeça, ele é uma extensão dos gestos ritualísticos que também temos em nossa casa,
pois inicialmente o convite, ou pelo menos a obrigação, era de que os médiuns façam a saudação, inclusive tem a tronqueira externa da casa, façam a saudação a Exu, né? Obviamente, nós temos a ideia de que Exu é o primeiro orixá que vem na frente, é o orixá que abre os caminhos, o orixá que protege, o orixá que vai guiar tudo aquilo que a gente materializa nesse plano. Então, é quase consensual de todas as umbandas o cumprimento a Exu ao entrar na casa. Além da saudação pelo respeito ao guardião daquele terreiro, né, nós também temos a questão direcionada à conexão ao nosso Exu, ao Exu que nos, ao nosso Exu não, né? Ao Exu que nos assiste mediunicamente, ok? O cumprimento que a gente adota, na verdade, são dois, né? O primeiro é quando a gente reúne as informações e energias do nosso corpo espalmando as mãos e direciona elas para o orixá telúrico, e ali fazemos um movimento de reverência, de saudação e respeito para com a energia dos guardiões. Então a gente espalma a mão para baixo, ok? E faz esse movimento de aglutinação das nossas energias, emanação para o orixá telúrico, e ali a gente pede o agô, que aí as saudações a gente explica num outro momento, né? A gente pede o agô. E uma outra saudação muito comum, que nós também utilizamos para Exu, mas também já utilizamos para outras questões, é o paô, né? Paô é a palma. E a gente tem a simbologia que vem dos cultos de nação africano, né? Grande parte dos cultos africanos utilizam o paô, que é uma saudação realizada para aquilo que não deve ser dito, mas deve ser movimentado. Um outro simbolismo do paô é que o paô sintetiza os órgãos genitores de som e movimento, né? Então a gente pode, vou trazer aqui para vocês a analogia, por exemplo, do tambor xamânico. Então você tem a parte que bate o tambor e a baqueta, né? Você tem as mãos e o tambor. O paô é um complemento e sempre tem o agente que toca. O paô, na verdade, é a síntese desses elementos genitores e coloca todos os nossos aspectos, direita, esquerda, masculino e feminino, em ação, né? Aí tem vários sistemas de crença. Na Umbanda, geralmente fazem 3 palmas 7 vezes, outros vão salvar Igba Odu, né? É um costume do africano, que aí fazem 3 sequências de 10 palmas ou 3 sequências de 9 palmas, ok? Basicamente a gente saúda as polaridades, né? As polaridades negativa, positiva e a neutra. Todo o mistério da Trindade pela passiva da lei. Então, eu gosto de fazer os 3 vezes 3 de um costume africano antigo, o paô, muito utilizado então para ativar essa frequência. Falar aquilo que eu estou pensando sem necessariamente abrir a boca. Bonito isso, né? Manifestar, agir, ação, evocação. O paô é uma invocação para o movimento, uma evocação para o movimento, evocação para a manifestação. Enquanto essa saudação é uma reverência, um ato devocional ligado a Exu. Então tem essas 2 amplitudes que nós devemos levar em consideração, certo? Se vocês tiverem pergunta, me mandem aí. Um outro ato ritualístico que a gente tem, ele vem dos cultos de Angola, né? Onde a gente usa 3 dedos e bate no chão 3 vezes. E geralmente bate no chão 3 vezes e bate na testa, que também é um ato de reverência ao solo sagrado, saudando o mistério da Trindade nesse sentido. Esse ato ritualístico, geralmente ele é realizado, o convite, né, é de que ele seja realizado ao adentrar ao solo onde a gente vai conduzir as preces, né? Então antes, por exemplo, de se bater cabeça no congá, saúda o solo para poder entrar. Todos esses gestos, como eu falei e vou reiterar, né, não são apenas costumes,
devem ser um ato devocional, devem ser a inserção do seu corpo no movimento energético que você vai realizar, tá? Continuando, então isso vem de Angola, né? Dos cultos de Angola. Licença, você vai ver isso em muitos terreiros de Umbanda, tá? Isso não são costumes necessariamente só da nossa casa, não. Tá? A gente absorve eles, mas fizeram parte da minha formação, vamos dizer assim, né? Da minha educação como umbandista, mas estão presentes em vários cultos, em várias casas também. Um outro ato é que a gente faz, vez ou outra, mas ele é muito comum também com os pretos velhos, que é quando eles se aproximam uns dos outros ou dos filhos. Os filhos geralmente pedem bênção antes deles fazerem isso, mas é o movimento deles cruzarem o solo, né? As umbandas mais populares falam que eles estão fazendo um cerco de proteção das energias de cima, de baixo, da direita e da esquerda, né? Outras casas vão falar que eles saúdam os mistérios da cruz. Outras casas vão dizer que eles trazem as energias relacionadas ao mistério da cruz, né? Todos esses são verdadeiros, mas é um gesto também praticado ali no ceia, né? O ato de fazer a cruz no chão, principalmente com os pretos velhos, mas podemos também, em alguns momentos, em alguns instantes, fazê-lo, ok? Um outro gesto ritualístico, né? Quando a gente bate a cabeça tocando a testa 3 vezes, né? Isso a gente faz para o orixá de cabeça, a gente faz para guias, a gente faz basicamente em vários momentos. E aqui, na verdade, nós estamos afirmando ou reconhecendo aquela força que rege as 3 instâncias do nosso Ori, né? Orixá, você também pode chamar de orixá ancestral, juntó, orixá virginal, enfim, a coroa que os orixás regem, nós saudamos e afirmamos e reconhecemos 3 vezes essas forças, essas energias. E esse também é um gesto ritualístico presente na nossa casa. Que mais? Cruzar os solos. O abraço tocando os ombros. Muito comum nas umbandas, né? Tocar aqui, tocar aqui, tocar aqui. Isso é feito muito por caboclo também, né? Ali já existe um primeiro contato de integração com o masculino e o feminino, com a direita e a esquerda, e todas as casas de Umbanda, quase que consensualmente, têm nesse gesto um símbolo de fraternidade. Um símbolo de fraternidade e um gesto de inserção à percepção de igualdade, né? Então, esse toque muito comum, às vezes pegando pelos antebraços, né? Ou às vezes abraçando mesmo e indo 3 vezes, tem essa analogia, também um gesto presente na Umbanda e presente nos nossos cultos, na nossa casa. Outro gesto ritualístico que a gente tem é a questão da prece devocional. Opa, pausou aqui. Da prece devocional, tá ao vivo? Tá. Da prece devocional de joelhos, né? O ato de estar de joelhos é um ato de fé por excelência. É o reconhecimento físico de que você adentra aos mistérios da fé, né? Para o católico, um movimento de penitência, para os esoteristas, um movimento de interioridade, né? De voltar-se para si. Nós ficamos de joelho principalmente na hora de cantar para Oxalá e as mãos espalmadas para cima e a cabeça levemente abaixada, formando um triângulo de captação de energias a partir do instante em que nós cantamos para Oxalá. E um ato que particularmente, já falei isso em algumas vezes, eu acredito que poderia ser feito mais vezes em todas as casas, em todos os templos, em todos os médiuns, né? Estar de joelhos é um ato de humildade e reverência. E, infelizmente, tem gente que não tem essa reverência e esse respeito pelo sagrado, né? Acha que o sagrado
É uma força ali que ele está comungando, que ele está vibrando. Paciência, né? Paciência. Uma hora essas pessoas acordam para a vida. Né? Um outro ato de também costume adquirido pela nossa casa é o ato de se ficar descalço. Também é um gesto ritualístico. Além, obviamente, dele fazer uma descarga energética, melhorando o fluxo de entrada e saída de energias do nosso corpo, né, consensualmente difundido nas umbandas, que ele é um ato de humildade e simplicidade em relação à umbanda. Né? Então nós temos dois gestos que, na verdade, é a roupa uniforme, né? No nosso caso, que é o uniforme, ele é assexuado, então ele não tem fatores ligados à questão da modernidade, da moda, da percepção de esse é bonito, esse é feio, né? Todos os nossos médiuns da nossa casa utilizam uma túnica branca, inclusive eu não uso túnicas diferentes, com pequenos sinais, que são cruzes, que na verdade são defesas e emanações energéticas em pontos estratégicos, e ficamos descalços para esse movimento de descarga e também com respeito da ideia de igualdade ali entre os nossos irmãos. Outros gestos ritualísticos que nós adotamos são a vibração cruzada. No ato da defumação, né, o homem fica aqui com a esquerda por cima, a mulher com a direita por cima, mas no ato da defumação, a gente cruza os braços e deixa ele na altura aqui do plexo solar. Porque a defumação, ela tem 3 momentos, né? A defumação do altar, que é a inicial, a defumação do espaço físico, ou melhor, do espaço físico, e esse espaço físico compreende os consulentes, e a defumação da corrente mediúnica. Em ordem seria Congá, corrente mediúnica e espaço físico, certo? Então o médium, ele abre a sua vibração, recebe a defumação, os eflúvios, fecha novamente a sua energia para propiciar a defumação do ambiente físico sem gerar interferências, para que o médium esteja 100% íntegro, resguardado da sua energia para poder entrar na vibração dos consulentes. Né? Isso é um ato de proteção energética que, inclusive, você não é necessariamente para a defumação, tá? Você, quando entrar num lugar que estiver pesado, alguma coisa nesse sentido, se você for homem, mão esquerda por cima da direita. Se você for mulher, direita por cima da esquerda. Tentem permanecer nesse local com os braços cruzados aqui, que você tende a receber menos influências energéticas daquele local, tá? Então é um outro gesto que nós adotamos aqui na casa. E por fim, o gesto da vibração direta, a emanação, imposição de mãos, né? Algumas casas fazem com a mão reta, vou fazer meio Usain Bolt aqui para vocês entenderem. Outras casas fazem com a mão espalmada. Então tem essas duas amplitudes de fazer as vibrações diretas. É para emanação de energia, que podem ser direcionadas para uma única pessoa ou podem ser direcionadas para todo o grupo, né? Que é um ato consciente de que você está emanando energia para o pessoal, né? Tirando as energias através daquele ponto, da prece ou da afirmação do sacerdote para enviar. Eu acredito que aqui estejam todos os atos, os gestos ritualísticos que a gente faz ali no CEIA para a sua educação, para o seu aprendizado, né? Para a curiosidade daqueles que estão em pesquisa a respeito dos terreiros de Umbanda. Então, desde já, muito obrigado aí para quem está acompanhando esse processo todo, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. Valeu!